conversar um pouco sobre o divórcio tão conturbado e polêmico que está sendo o divórcio da Lara Nesteruk, que é queridíssima por muita gente aqui no mundo das redes sociais e no mundo real também, né? Quem teve aí a oportunidade de conhecê-la. Meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada, trabalho com direito de família para mulheres e aqui no meu canal você encontra os seus direitos de uma forma muito clara e acessível para que você consiga viver relacionamentos melhores e mais saudáveis. Então, se é a sua primeira vez por aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal para estar por dentro dos próximos vídeos e dos próximos conteúdos e deixa o seu curtir nesse vídeo porque não te custa nada e me ajuda muito a levar o canal e esse conhecimento para outras mulheres e outras famílias. Hoje nós vamos conversar sobre o divórcio da Lara Nesteruk, que quem está na rede social e quem a conhece está, de um modo geral, extremamente abalado ou comovida com a situação dela por N motivos. Então a Lara é uma pessoa que tem opiniões muito fortes, discordo de algumas delas, mas de um modo geral aprendo também, retenho muita coisa que é boa do que ela fala e estou também, como muitas de vocês, comovidas com toda essa situação. Lara viveu uma união estável, que a gente não pode dizer que foi casada porque não houve aí esse papel passado, mas ela viveu em uma união estável com esse cidadão por um período longo de tempo e durante este período houveram aí algumas traições, até onde se sabe, e agora, no momento do divórcio, ele está exigindo a partilha dos bens que foram adquiridos nesse meio tempo e também proibiu o acesso dela ao consultório que ela utilizava e a tantas outras coisas, e nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Um primeiro ponto, fiz até um post-it aqui, um primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a partilha dos bens. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre todos os regimes de bens, vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem também, e como funciona a partilha nesses casos, tanto no divórcio quanto no falecimento. E esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. Todo casamento, toda união estável, ela chega ao final, seja pelo divórcio ou pelo falecimento de uma das partes. E o regime de bens afeta diretamente na parte patrimonial nesses dois momentos. Então é muito importante que você, mulher, escolha muito bem o seu regime de bens. Isso porque ele tem diversas consequências. Quando nós não escolhemos, que foi uma opção da Lara e ciente das consequências, ela é uma mulher muito consciente e ela estava ciente do que isso poderia ocasionar lá na frente, mas quando não há a escolha do regime de bens, então fui morar junto, porque quando a gente fala de casamento, a gente não tá falando só da festa e tudo mais, estamos falando da opção de dividir uma vida com aquela pessoa. Então quando a gente não escolhe o regime de bens, é considerado o regime da comunhão parcial, ou seja, a partir daquele momento ali, tudo que foi adquirido é dos dois. Qual é o grande problema da união estável não registrada, na minha opinião, como advogada? Por quê? É muito difícil comprovar a data inicial desse relacionamento. Porque geralmente o casal tá namorando, aí fica mais um tempo na casa de um, outro tempo na casa do outro, ou de repente ela passa mais tempo na casa dele, mais tempo na casa dela, até o momento em que eles resolvem morar juntos e seguir ali por esse caminho. Mas, para que seja reconhecida uma união estável, não é necessário que morem sob o mesmo teto. Então, muitas vezes, esse início é muito conturbado para provar no processo quando foi, a partir de quando a gente está falando de partilha de bens, a partir de quando a gente está falando de regime de comunhão parcial. Por isso que eu sempre recomendo que o casal consulte uma advogada, entenda o que cada regime de bens significa, estude sobre isso, pesquise na internet, para que vocês conversem como dois adultos, porque casamento é coisa de gente adulta, e aí vocês vão escolher o regime que melhor se adequa à realidade
de vocês. A partilha de bens, nesse caso, ela é justa? Pode parecer muito injusta para muitas pessoas, porque fulano, nesse caso ou em qualquer outro, fulano não trabalhou, fulano só sugou, fulano isso, fulano aquilo. O que a lei diz é que em uma união estável, não reconhecida, estamos falando de regime de comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial de bens, a gente divide tudo que foi adquirido depois do casamento. Seja muito ou seja pouco. Então, entra toda essa questão, sim, de partilha de bens. E por isso que eu sempre recomendo. Está numa união estável, não quer casar, não quer esse título, então pelo menos registre a união estável no cartório e aí vocês terão a opção de escolher qual regime faz mais sentido para a relação de vocês. Um outro ponto que entra nessa questão é a importância do pacto antinupcial. Se você tem bens anteriores ao casamento, porque a gente fala hoje muito, antigamente, na verdade, as pessoas casavam e não tinham um gato para puxar pro rabo, né? Todo mundo casava muito novo, construía tudo junto. Hoje não, nós casamos mais tarde, nós temos algumas coisas antes do casamento, uns mais, outros menos, e nós vamos juntar. E aí, o que era de cada um? Porque depois, no momento de uma separação, não, mas eu já tinha aquele bem. Não, mas eu já tinha aquele outro. Ou quando morre, aí fica lá a herança. Tá, mas isso aqui, ele é meiro, é herdeiro, e se tem alguém, um filho, que é o caso, né? Ele tem uma filha antes do casamento, então como que fica, né? A parte dessa filha, o que era dele, o que é dela, toda essa confusão. Por isso que é muito importante fazer um pacto antinupcial, coloca ali, mesmo que vocês vão viver sobre o regime da comunhão parcial, que é o que eu considero adequado para a maioria dos casais, que querem crescer juntos, que têm ali o mesmo empenho em fazer o patrimônio da família crescer na relação. Então registre antes o que cada um já tinha, o que cada um já havia construído, para que não ocorra nenhuma injustiça quando esse casamento chegar ao final, seja pelo divórcio ou pelo falecimento de uma das partes. E um ponto muito interessante também que pode existir nesse pacto antinupcial é a inclusão de cláusulas existenciais. São elas, por exemplo, uma cláusula que teria caído muito bem neste caso, que era de pagamento de uma multa pela traição. Isso mesmo, você pode colocar no seu pacto antinupcial que quem trair terá que pagar uma multa de 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, o valor que seja. Coloca aquela cláusula e você terá a possibilidade de cobrar isso da outra parte. Mayara, e como que funciona um pedido de indenização se eu não coloquei cláusula de traição, multa por traição no meu pacto? Existe a possibilidade de indenização por dano moral em traição, mas é preciso ser comprovado que realmente existiu um dano, porque traição não é crime mais no Brasil. Então você vai precisar comprovar que aquela traição trouxe um escárnio, se tornou pública, as pessoas ficaram sabendo, você sofreu, aquilo te abalou emocionalmente além do que a média, né? Superou o mero aborrecimento e aí caberá uma indenização, a depender do valor para cada realidade. Então existe sim essa possibilidade, é uma das estratégias que pode ser utilizada nesse caso, mas o pacto antinupcial pode evitar muitas situações como essa, trazendo desde o início essa indicação de que, havendo traição, existirá o pagamento de uma multa à outra parte. E por último, mas não menos importante, nós estamos diante de uma situação que, ao que tudo indica, ela foi vítima de um relacionamento abusivo, especialmente pelo fato de ser constantemente humilhada, ser constantemente lembrada de que, nossa, você emagreceu demais, nossa, você tal coisa. E tudo isso com o intuito de diminuir a outra pessoa, reduzi-la para crescer. Isso acontece muito com nós mulheres que temos a nossa jornada, que somos ali independentes, e muitas vezes quando a gente se relaciona com um homem que não tem essa mesma independência ou que não tem a segurança das suas próprias escolhas, ele faz de tudo para te diminuir, para que ele possa crescer, porque é muito mais fácil do que crescer pelas próprias pernas.
Então é um ponto que a gente tem que estar sempre muito atenta num relacionamento. A outra parte, ela tá te menosprezando, a outra parte, ela tá te colocando pra baixo. E aqui a gente entra numa questão de machismo muito grande, porque dificilmente você vai encontrar uma mulher que terminou um casamento porque o cara ficou barrigudo, ou porque ele ficou magro demais, ou porque ele ficou careca, como grande parte dos homens ficam carecas depois do casamento. Dificilmente você vai encontrar uma mulher que terminou o casamento por conta disso, que traiu, porque, não, traí, tava muito barrigudo. Dificilmente você vai ver isso. Mas o contrário não é uma realidade. É muito frequente a gente se deparar com mulheres que são traídas porque engordaram demais, porque emagreceram demais, porque estavam descabeladas demais por conta de uma rotina de casa, por conta de filhos e muitas outras coisas. Porque aos homens ainda é permitido socialmente ter uma fidelidade baseada no corpo da sua companheira ou na disponibilidade sexual dela. Então é muito importante que a gente fale sobre isso também, porque não é aceitável, não é correto, não é moral, não é legal e os homens precisam sim trabalhar isso. A fidelidade, ela é uma escolha e ela está e se demonstra de uma forma muito mais importante, veemente, no momento em que a outra pessoa não lhe é tão atraente, no momento que a outra pessoa não lhe é tão interessante, não lhe é tão legal, no momento da dificuldade, realmente, é onde a gente descobre quem é fiel e quem não é fiel, porque trair é sempre a opção mais fácil, é sempre o escape, e não é isso que um casamento exige, né? A Lara mesmo dizia que casamento é pra sempre, que o homem esse é um ensinamento religioso bíblico, que o homem tem que estar para sua esposa como Cristo está para a igreja. E a mulher tem que estar para o esposo como a igreja está para Cristo, né? Dar fidelidade total a ele, amor a ele e tudo mais. E a gente precisa lembrar que Cristo, ele deu a vida. Nada mais. Ou, na verdade, nada menos do que a própria vida, perdão e todo o resto pela igreja. E é isso que se espera de um casamento, que sair não é uma opção. Do contrário, a gente tem sim que avaliar que em muitos casos sair é a melhor opção. Porque se você está em um relacionamento abusivo, sair é a melhor opção. Se você está em um relacionamento onde você é constantemente diminuída, sair é a melhor opção. Se você está em um relacionamento onde você só dá e não recebe nada, onde você tem que implorar pelo mínimo, sair é a melhor opção. Então, que a gente aprenda com esse caso. Errada não é a pessoa traída. Errado é aquele que trai. Mas o inteligente, o sábio, aprende com os deslizes alheios. Então, que nós possamos aprender. Quem se beneficia quando não há nada registrado? Nunca é a mulher. Coloca isso na tua cabeça. Nunca é a mulher. Porque juridicamente é muito mais fácil ele provar agora o início de uma união estável e sair com mais dinheiro do que se fosse o contrário. A gente gosta ou não gosta, as coisas funcionam dessa forma. E esteja de olhos bem abertos, porque mulheres muito ricas, muito poderosas, muito donas de si também podem ser vítimas de relacionamentos abusivos. Porque ele não é classe, não escolhe o bairro que mora, não escolhe conta bancária. Quando o homem ele é abusivo, ele pode estar em qualquer lugar e todas nós estamos sim sujeitas a isso. Por isso que precisamos conhecer o que é um relacionamento saudável, o que é aceitável e o que não é aceitável em relacionamento nenhum. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda, coloque aqui nos comentários. Vamos emanar também muitas energias positivas, desejar boa sorte para que a Lara se recupere e saia dessa muito mais forte, que é o que todos nós desejamos e temos certeza que ela fará. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!